Olá, pessoal. Desculpe, esta não é a segunda parte da saga Celeron que prometi. Não se preocupem, ela será lançada em breve. Mas eu meio que tive que me interromper porque surgiu uma oportunidade para melhorar muito meu canal, eu acho. E eu tive que aproveitar. E isso consumiu a última semana em mudanças. Agora, muitos dos meus patronos já sabem a essência disso, mas achei que era um bom momento para fazer um anúncio público. Não sei o quanto isso afetará os vídeos reais que produzo. Espero, no entanto, que isso me dê muito mais opções. Mas antes de mostrar tudo isso, eu só queria explicar algumas coisas sobre o que está acontecendo com o meu canal ultimamente. Vamos ser diretos. Não gostamos tanto dos vídeos de bancada quanto do que costumo fazer, ou do que eu costumava fazer, suponho que devo dizer. E eu também não gosto dele. Eu sei que meus fãs hardcore gostam deles, mas... Olha, eu não sou obcecado por contagem de visualizações, ok? Mas eu consigo ler uma sala. A resposta não tem sido estelar. E as coisas têm meio que piorado. E eu não te culpo. Eu acho que sim. Se eu visse o canal de alguém se transformar nisso o tempo todo, eu provavelmente estaria clicando menos. Eu gostaria de melhorar isso. Eu gostaria de explicar por que eu estava fazendo isso em primeiro lugar, no entanto. Aqui está o que você precisa entender. Este é meu estúdio. Eu aluguei este espaço há 3 anos, quase no mesmo dia. E tem sido realmente ótimo para mim. Ele me dá muito espaço para trabalhar, espaço para configurar as coisas, para ter, você sabe, câmeras espalhadas por toda a sala. Então eu posso, por exemplo, fazer, tipo, o vídeo do mixer de vídeo, onde eu realmente tinha, eu acho, 3 câmeras dispostas aqui. E então, na outra sala, eu tinha um TriCaster configurado que eu estava usando como uma fonte de vídeo extra. E eu consegui passar os cabos por baixo da porta e conectar a coisa ali, onde não faria barulho. Foi ótimo. Mas aqui estão 2 coisas que você não sabe. Primeiro, está sufocante aqui. Está muito quente. Está muito mais quente do que eu gostaria. Não tem ar-condicionado. Este é um prédio muito antigo. Temos um aquecedor, mas isso não ajuda muito. Parte do motivo de estar sufocante é porque a estrela do dia queima. Agora, você pode ver que eu fiz alguma mitigação disso. Por trás disso, eu tenho um pouco daquela película de bolha reflexiva ir presa na janela. Não está fazendo nada. Eu também tinha uma grande folha de isopor aqui que também não estava fazendo nada. Está tão quente este ano que minhas câmeras não conseguem funcionar sem seus ventiladores ligados o tempo todo. Então, quando cheguei aqui, acho que foi por volta de março, tentei gravar um vídeo. Eu tinha uma câmera aérea instalada e tive que parar de filmar porque o ventilador na câmera aérea estava estourando o áudio do microfone. Agora, isso não estava acontecendo ano passado, mesmo no verão. Eu vim aqui e filmei 6 vídeos, junho, julho, e eles estavam bons. Eu não tive esses problemas. Eu não sei o que aconteceu. Quer dizer, não é como se houvesse algum tipo de mudança global acontecendo com o clima que poderia resultar em ficar mais quente ano após ano. Não pode ser isso, então tem que ser eu. Mas eu não consigo descobrir o que é que eu não estou fazendo direito. Então, o resultado final é que eu simplesmente não consegui filmar aqui. Não que eu não tenha tentado. Eu vim aqui para filmar, eu acho, 3 vezes, mas eu estava suando antes mesmo da câmera começar a rodar. Foi horrível. Minha namorada, que está operando a câmera aqui hoje, na verdade, quase teve insolação em uma ocasião. Fiquei meio assustado, então não pude usar o espaço, o que é horrível, porque estou pagando pelo espaço. Bem, você está pagando pelo espaço se for um dos meus clientes. E todas as minhas coisas estão aqui. E minhas câmeras estão aqui. E meu set está aqui. E eu não pude fotografar. Agora, obviamente, as coisas melhoraram. Estou aqui, certo? Ficou mais legal. Está um pouco mais tolerável. Eu filmei o vídeo Edit DP6. Aqui. Pretendo fazer o próximo e a maioria dos meus outros vídeos no resto do ano aqui no estúdio. Então, estou realmente animado para voltar à ativa. Voltando ao que sou bom. Mas aqui está a questão. O cavalo sempre foi meio ruim para começar. Na verdade, nunca fiquei satisfeito com o estúdio. Não quero parecer ingrato. É muito melhor do que filmar em casa. Mas você quer saber o que eu não pude fazer aqui há uma semana? Isto. E eu também não conseguia virar a câmera 5 centímetros para a esquerda porque havia uma caixa de ferramentas preta, grande e feia aqui. Você sabe essa coisa aqui? Agora não quer dizer que isso não seja útil. É aqui que eu guardo todos os meus vários pedaços e coisas que eu posso precisar quando estou trabalhando em um vídeo. Eu tenho todos os tipos de vários adaptadores de cabo e esse tipo de coisa lá. Adaptadores DC, cartões SD, você sabe. Equipamento de câmera, esse tipo de coisa. Isso é definitivamente algo que eu quero acessar quando estou trabalhando. Mas eu não quero que ele fique 2 graus fora da tomada da câmera. Certo? Esse não é realmente o lugar certo para isso. E eu também não conseguia ficar aqui porque tinha uma estante de livros de 7 pés de altura, aqui cheia de porcaria. Só CDs aleatórios e várias fitas de vídeo e coisas assim. Eu tinha uma máquina de pachinko parada aqui pelos últimos, 3 meses. Eu sei que você viu isso porque eu simplesmente não tinha outro lugar para colocar essas coisas.
E além disso, atrás das câmeras, as coisas eram ainda piores. Neste canto aqui, eu tinha todo o meu equipamento de rede, meu roteador, meu switch, um pequeno servidor. Coisas assim estavam paradas aqui atrás, na frente das tomadas, na frente dos interruptores de luz. E então nós tínhamos, tipo, a Steadicam que eu tenho aqui. Então você entrava na sala, e esta porta nem conseguia abrir completamente. E então nós tínhamos uma porcaria aqui atrás. E então, finalmente, esse é o golpe de misericórdia. Isto aqui, esta era a minha mesa de computador. Eu tinha uma mesa de computador ocupando um pedaço enorme de espaço aqui, com um grande computador zumbindo nela, cheio de ventiladores que estavam produzindo muito calor, deixando a sala ainda mais quente. E durante as filmagens, porque estava muito quente aqui, e porque o computador estava produzindo muito mais calor, os ventiladores simplesmente aumentavam aleatoriamente. Eles simplesmente giravam com intensidade máxima, e isso me interrompia, e eu tinha que fazer outra tomada. Isso era irritante. Agora isso é ridículo, certo? O que eu estou fazendo? Que tipo de idiota colocaria um equipamento de jogo de tamanho normal, com uma GPU e outras coisas aqui em um estúdio, onde ele precisa ser o mais silencioso possível e o mais organizado possível? A resposta é alguém que não tinha outro lugar para colocá-lo. Não quer dizer que o espaço não seja maior do que isso. Nem de longe. Por aqui temos o que eu acho que é metade, talvez 2/3 da quantidade de espaço que eu tenho no estúdio propriamente dito. E com certeza, olhe para isso. Aqui está meu computador gamer de bunda grande. Não é só para jogos. Na verdade, eu não jogo nele. Esta é uma parte crítica do meu processo de produção. Eu uso a GPU para codificação de fluxo e para compor vídeos de pré-visualização nos gigantescos monitores de pré-visualização lá dentro. Na verdade, ele tem que estar aqui e tem que estar rodando enquanto estou fazendo as filmagens. E está rodando agora. Você pode ouvir. Ele está fazendo um barulho real junto com o equipamento de rede e também está fazendo um barulho real. E agora está tudo aqui onde pertence. Eu fecho a porta, não há barulho. Por que não fiz isso antes? Porque tudo isso era armazenamento daquele canto até aqui. Era tudo prateleiras de arame, com mais de 2 metros de altura, completamente cobertas de porcaria pesada, desajeitada e inconveniente. Essa era a minha coleção, sabe? Porque quando você começa a colecionar coisas, você tem que colocá-las em algum lugar. E eu colecionava coisas há algum tempo antes de ter esse estúdio. Então, quando me mudei, imediatamente limpei meu depósito público e coloquei tudo aqui. E isso significa que, desde que me mudei, não consegui fazer nada aqui pelos últimos 3 anos. A única superfície plana em todo lugar era esta mesa, aquela em que faço todos os meus vídeos. E não é uma superfície de trabalho muito boa em cima disso. Como você pode ver, você tem que meio que deslizar para trás aqui. Porque para fazer a cena ficar boa, a mesa tem que estar a apenas 24 polegadas das prateleiras de trás aqui. Então eu tive que me arrastar para dentro, sabe, em volta de tudo. O suporte C, e o equipamento da câmera, e cabos de microfone, tudo mais. Este é um lugar terrível para se trabalhar, além de gravar um vídeo. Mas eu não tinha outro lugar para trabalhar em nada. Então, eu entrava aqui e encontrava algo que eu queria olhar, sabe? Um computador ou algo assim. E eu tinha que tirá-lo de uma prateleira, colocá-lo em um carrinho que eu tinha empurrado para dentro através do pequeno e estreito canal, aqui que estava sempre entulhado com outras coisas que eu tinha comprado e não tinha onde colocar. Então jogá-lo na mesa lá dentro para mexer nele. E bem, nem valia a pena. Então o que eu fazia era pegar as coisas e levá-las para casa, trabalhar nelas lá, em vez de no meu local de trabalho, o lugar onde todas as minhas coisas não são propícias para que eu seja bom nisso. Certo? O que seria realmente ideal é se minha coleção estivesse toda em um só lugar e eu tivesse espaço para trabalhar nela. Olha só. É uma bancada de trabalho, um lugar onde eu posso realmente colocar um computador ou um dispositivo aqui em cima e conectar coisas nele, e fazer experimentos com ele, ou você sabe consertá-lo, ou o que for. E agora eu tenho um estúdio que tem espaço para fazer coisas de estúdio nele. Isso é ótimo. É assim que deveria ter sido desde o começo. Como eu consertei milagrosamente todos os problemas com meu espaço de estúdio. Obviamente, obtendo mais espaço. Bem-vindo ao depósito. É assim que estou chamando esse lugar. O estúdio é o estúdio. A sala em que estávamos, esse é o escritório, como o seriado de TV de sucesso. E este é o armazém, como o outro seriado de TV de sucesso. Então isso provavelmente fala por si só. Mas sim, a oportunidade que tive foi que outro escritório foi aberto no prédio, onde fica meu estúdio por um preço muito bom. E consegui garanti-lo imediatamente. E fica do outro lado do corredor, o que significa que, se eu quiser pegar alguma coisa, posso simplesmente vir aqui e, bem, eu consigo. É fácil assim. Não preciso tirá-lo de uma daquelas prateleiras de arame horríveis que eu tinha. Não preciso empurrá-lo para um carrinho e empurrá-lo para o outro cômodo e dar um passo de lado para subir no. Não, eu simplesmente entro aqui, pego o que quer que seja que me interesse e posso simplesmente colocá-lo no chão e trabalhar nele.
Maravilhoso. Uma melhoria incrível nas minhas capacidades. Isso, obviamente, tornará muito mais fácil para mim fazer pesquisas, porque todas as minhas coisas estão aqui e todas as minhas coisas estão acessíveis. Veja, reorganizar meu antigo armazenamento era simplesmente impossível. Simplesmente não havia espaço suficiente nem para tirar as coisas das prateleiras. Mas aqui eu poderia colocar, tipo, uma bancada de trabalho com rodinhas aqui, e eu poderia empurrá-la para cá e carregar coisas nela, porque eu consigo pegar as coisas. Porque, como eu estava começando do zero, consegui comprar essas estantes gigantescas, parafusá-las na parede, para que não corressem o risco constante de cair, e guardar tudo nelas em uma camada de profundidade. Eu consigo colocar energia. Eu consigo ter monitores instalados aqui o tempo todo. Então, se eu quiser testar alguma coisa, um PC, um equipamento de vídeo, ou seja lá o que for que eu esteja mexendo, eu posso simplesmente jogar aqui e conectar. Estamos prontos para começar. Então, obviamente, isso vai ser uma grande melhoria no meu fluxo de trabalho. Mas o que isso importa para você? Estou aqui apenas me gabando de como conseguir uma unidade de armazenamento legal? Não. Você pode notar que pode realmente ver o que está acontecendo aqui. E a razão para isso é que eu coloquei o que você poderia chamar de iluminação adequada. Há cerca de 10 desses. Você sabia que eles fizeram essas lâmpadas de LED equivalentes a 300 watts? Ouça isso. É como 2 quilos. Não se preocupe, eu já tinha quebrado essa. Eu coloquei o equivalente a 3.000 watts de iluminação de tungstênio para que eu possa realmente gravar vídeos aqui. E a razão para isso é que, bem, eu provavelmente já mencionei isso em vários dos meus vídeos de bastidores antes. Mas achei muito frustrante ter um monte de coisas que são muito difíceis de mostrar. E também é muito difícil fazer bem os vídeos de bastidores. Sabe, eu acho que muitos youtubers geralmente têm bem vídeos, se preferir. Vídeos de workshop, coisas em que não é uma narrativa finalizada. É aqui que estou trabalhando em algo. Eu não consegui fazer isso lá e tentei fazer no banco em casa e não funcionou muito bem. Eu pensei que era uma novidade legal ser apenas um par de mãos. Mas rapidamente percebi que não é interessante me ver. Pelo menos não enquanto trabalho. Quando você nunca consegue ver meu rosto e nunca consegue ver nada além desta cena estática de um banco. Mas o fato de que esta sala tem tanto espaço significa que posso ser um pouco mais dinâmico. Em outras palavras, poderei dizer, continuar fazendo a série dos pequenos, que eu sei que algumas pessoas amam e outras não, mas apenas torná-la muito mais envolvente. Eu gostaria de montar um banco aqui no meio da sala, colocar uma tela azul de um lado, e então eu vou sentar ali com minha câmera aqui e eu vou ter uma câmera de close-up presa na mesa. E eu serei capaz de mostrar a vocês os pequenos, mas também mostrar a mim mesmo, e também mostrar a vocês gráficos que são realmente legíveis, e esse tipo de coisa. Estou entrando em detalhes de produção. A questão é que eu gostaria de tornar esses vídeos muito melhores. Acho que todos nós gostaríamos disso. Mas também espero que isso torne mais fácil cobrir coisas que eu não sabia o que fazer antes. É mais ou menos o que eu esperava que os vídeos de bancada permitissem, que eu pudesse fazer coisas mais casuais. Simplesmente não deu muito certo. Sabe aquele visualizador de fotos da Microsoft TV, por exemplo? Acho que fazer um vídeo sobre isso no estúdio principal não faria sentido. Teria sido um exagero. Teria sido meio estranho. Mas fazer no banco foi na outra direção. Não foi produzido o suficiente para o seu gosto ou o meu. Bem, acho que se eu pudesse vir aqui e instalar uma TV grande ao meu lado e sentar em uma bancada e mexer na coisa sem a pompa e circunstância do estúdio e um roteiro e tudo mais, seria muito mais fácil fazer esse tipo de coisa envolvente e divertida. E eu realmente preciso disso, porque o fato é que a maioria das coisas que tenho, a maioria das coisas que colecionei nos últimos 5 anos, não aparecem nos vídeos. Eu não estou fazendo nada sobre elas. Há uma quantidade enorme de coisas nessas prateleiras em particular que eu simplesmente não tenho ideia de como cobrir de forma narrativa. E eu espero que se eu pudesse entrar aqui como se você fosse um amigo que acabou de vir à minha casa, pegar algo da prateleira e dizer: "Ei, olha isso! Eu tenho essa coisa legal que..." Isso tornará mais fácil para mim cobrir todas as coisas que tenho sem me meter em confusão e tentar exagerar. Vou te dar um exemplo. Certo. Aqui eu continuo falando ao longo dos anos sobre como tenho todo esse equipamento de vídeo e quase não fiz vídeos sobre isso. É porque toda vez que começo eu fico tipo, não tenho uma história para essa coisa. É só uma coisa, certo? Eu posso te dizer o que é isso. Este é um mixer de vídeo digital Panasonic. É de tipo, eu acho meados ou final dos anos 90. Eu quero dizer que ele recebe 4 sinais de vídeo de compositores analógicos. E você pode mixar, alternar e aplicar alguns efeitos a eles. Não consigo escrever um roteiro sobre isso? É simplesmente impossível. Mas você sabe o que eu posso fazer? Posso mostrar para você? Assista a isso. Certo, precisamos de energia. Bom, eu tenho energia. Precisamos de uma saída de vídeo? Bem, ainda bem que tem um monitor instalado aqui, hein? Provavelmente está recebendo aquele zumbido de flyback. Vou ver o que posso fazer. Certo, vamos precisar de uma câmera, o que significa que vamos precisar de um tripé. Felizmente tenho espaço para guardar tripés aqui.
E para montá-los, vou precisar de uma câmera. Eu tenho algumas dessas. Acho que mencionei que talvez eu só tenha contado isso aos clientes. Não me lembro. Eu me livrei da maior parte da minha coleção de câmeras porque não consegui encontrar nada para fazer com todas elas. Agora eu só tenho as coisas que realmente acho interessantes. E apesar disso, ainda não consegui fazer vídeos sobre nada disso. Espero que isso mude. Aqui está uma Sony DRC-M7. Esta é uma câmera de estúdio muito popular lá em meados ou no final dos anos 80, eu acho. Um dos primeiros modelos CCD, e esse cara funciona exclusivamente com 12 volts DC. Então vamos precisar de um cabo de alimentação para isso. Sem problemas. Eu realmente consigo chegar lá. Bom, uau, vou precisar de uma fonte de alimentação. E que tal isso? Tenho espaço para ter uma permanentemente conectada. Incrível. Conecte esse garotão. Certo, aí vamos nós. Vamos precisar de um feed de vídeo. Onde está meu cabo BNC? Acho que é aqui. Aí está. Tudo bem. Essa é a câmera número 1. Basta conectar nossa saída aqui. Ah, e lá vamos nós. Temos uma foto. Está verde por algum motivo. Não sei porquê. Não é o balanço de branco. Acho que essa câmera está meio que emperrada. Tudo bem, terei que me preocupar com isso em outra hora. De qualquer forma, agora temos uma foto e posso ir até aqui e mostrar algumas das coisas que ela pode fazer. Se eu conectasse outra câmera, provavelmente seria um pouco mais interessante. Mas o ponto é que, em tipo 2 minutos, eu consegui pegar todas as coisas que eu precisava e montar essa coisa. E isso tira muito da dor de tentar exibir coisas que antes levavam horas para serem posicionadas, conectadas e cabeadas. Quando eu tive que cuidadosamente passar tudo pelo chão e prender com fita adesiva e apenas pensar em cada movimento que eu faria antes do tempo. Porque não havia espaço para folga, espaço para cotovelos, espaço para erros. Tudo tinha que ser pré-planejado e pré-coreografado. E acho que isso me impediu de fazer um monte de coisas que não eram grandes o suficiente. Eu sei que provavelmente muito do atrativo do meu canal é que eu tento fazer grandes histórias. Mas não acho que ninguém lá fora espera que todas elas sejam grandes. Certo? Eu provavelmente poderia fazer coisas assim e as pessoas achariam interessante, eu acho. E então eu sempre quis. Eu simplesmente consegui descobrir como. Agora, eu sei como agora. Se você está curioso para saber como isso pode parecer, dê uma olhada na descrição. Eu tenho um link para um vídeo no meu canal lateral. Eu estava tão impaciente que, antes mesmo de conseguir uma iluminação adequada aqui, eu simplesmente arrastei algum suporte C com floods de estúdio neles, porque eu queria ver como seria gravar um vídeo neste espaço. Então eu simplesmente peguei algumas coisas que eu estava querendo mexer e mexi nelas. E eu pensei que seria o máximo. Eu acho que todo mundo que assistiu achou que era uma explosão. E eu acho que seria uma ótima adição ao meu canal começar a fazer coisas nesse estilo. Nem tudo, eu quero continuar fazendo os vídeos de estúdio, mas eu gostaria de expandir. Eu realmente gostaria de mostrar mais da minha coleção, porque é isso que importa, certo? Eu tenho uma coleção bem legal aqui, certo? Quer dizer, isso não é legal? Olhe para todas essas coisas. Eu tenho reunido isso ao longo dos anos. Eu tenho... vamos ver. Esses são processadores de vídeo Avid. Este é mais antigo. Este é um chassi de expansão PCI para um PCI para o Mac. Este tem um cabo grande que vai de volta para uma placa no seu Mac G4, a menos que você coloque mais placas PCI nele. Você já viu um desses? Eu nunca tinha visto um desses. Eu tenho isso há um ano. Você não viu? Isso é ridículo. O que mais temos aqui? Aqui vamos nós. Equipamento ESDN. Dê uma olhada. Acho que devo ter visto isso em um vídeo do Patreon brevemente, mas é isso. Você instala isso, digamos, em uma estação de rádio, e então no transmissor que está do outro lado da cidade, em uma colina, você instala o correspondente. E então você faz a companhia telefônica fornecer uma linha telefônica digital de 128 kilobits entre esses dois pontos, e então essa coisa pode estabelecer um canal de áudio de alta qualidade de transmissão entre eles. E então outra coisa legal, esse cara aqui. Este é um Atlas 550 de transmissão de anúncios. Este é um ISDN. Bem, um comutador telefônico multiformato, o que não parece empolgante por si só, exceto que permite que você crie uma pequena rede telefônica ISDN. E o valor disso é que se você tem uma rede telefônica ISDN totalmente digital, isso permite que você conecte algo como esse Portmaster, que é um headend de discagem ISDN, que suporta 56K. Eu estava querendo fazer um vídeo há eras sobre por que 56, que era virtualmente impossível de construir em pequena escala. Você não pode fazer isso com nenhum tipo de equipamento disponível para o consumidor. Então eu tive que obter o equipamento profissional e eu o tenho agora e não consegui descobrir nenhuma maneira de configurá-lo e demonstrá-lo, porque eu nem tinha espaço para conectá-lo. Também temos, vamos ver, alguns equipamentos Ethernet antigos. Eu tenho um monte de switches Ethernet do início dos anos 80 da DEC, e também confira isso. Este aqui é um switch de rede de 2 portas. Um dos primeiros switches de rede já feitos. É por isso que é para você. Isso é tão antigo. Eles não chamam de switch, eles chamam de bridge.
Essa coisa custa uma fortuna absolutamente profana. E eu acredito que realmente funciona. Então, é claro, como eu disse, há o equipamento de vídeo. E então aqui eu tenho, eu acho, uma coleção muito legal de computadores. Eu tenho, vamos ver, um par IBM 5150-5160. Eu tenho um clone do PCAT com um monte de placas realmente interessantes e um monte de outras coisas estranhas e intrigantes. E o que eu quero dizer é isso. Esta é uma coleção muito legal, se é que posso dizer. Tenho reunido coisas que acho fascinantes há anos, e todas elas estavam apenas sentadas em uma pilha sombria onde ninguém podia vê-las ou mesmo saber que eu as tinha. Isso é mais do que decepcionante. Estou muito triste com isso, para ser honesto, há anos. E esta é uma maneira muito mais respeitável e majestosa de exibir as coisas que colecionei meticulosamente. Então, estou muito feliz por ter algo um pouco mais impressionante agora, não apenas uma pilha de lixo. E acho que este é um espaço bem legal para gravar o tipo de vídeo que quero fazer. O espaço do estúdio em si é meio estéril, e acho que isso é bom se você não quer nenhuma distração de uma história pré-planejada e com roteiro. Mas eu simplesmente não acho que tudo precisa ser assim. Acho que há espaço para um pouco mais de espontaneidade nas coisas que eu faço, e acho que este é um ambiente muito melhor para isso do que meu porão sujo em casa. Eu posso ter tido ar-condicionado lá, mas você quer saber o que é realmente emocionante sobre o armazém? Está 10 graus mais frio aqui do que no estúdio. Não faço ideia do porquê, mas acho que no ano que vem, se o verão for tão ruim quanto foi desta vez, mesmo que eu tenha que desistir de gravar vídeos de verdade por 5 meses novamente, como fiz este ano, poderei vir aqui, em vez de ter que ir para casa. E acho que todos que estão assistindo isso concordariam que seria uma grande melhoria. Eu não quero prolongar isso muito mais. Acho que você entendeu a essência. A questão é que estou insatisfeito com minha produção nos últimos 5 meses, mas na verdade, desde sempre, desde que comecei meu canal. Certo? É trabalho de qualquer criador estar continuamente insatisfeito com o que faz, mesmo que não seja tão ruim, mas principalmente se for realmente ruim. Eu odeio sentir que estou decepcionando alguém. Eu, você, mas especialmente meus patronos que estão pagando para que tudo isso seja possível. Eu sei que eles continuam dizendo que estão bem com o que quer que eu lance, mas vamos lá, vamos ser realistas. Existem limites. Então, acho que o retorno do investimento, tanto para quem assiste quanto para quem me apoia diretamente, será muito melhor agora que fiz essas mudanças. E espero que seja assim que funcione. Porque, como acho que disse no meu vídeo, quando larguei meu emprego para fazer isso em tempo integral, isso é um sonho para mim. Não quero fazer mais nada. Eu nunca quis fazer mais nada. Foi uma explosão de alegria. E todas as vezes que me senti sobrecarregado, decepcionado, frustrado com o trabalho ou com o que estava fazendo, nunca quis desistir. Eu só queria melhorar. E então estou realmente animado com isso. E espero que você também esteja. Então, de qualquer forma, era tudo o que eu tinha a dizer. Bolas na minha quadra, eu acho. Vamos ver se o cara do raio catódico melhora na 4ª temporada.